Fala pessoal, tudo bem? Júnior Cigano aqui com vocês mais uma vez. E ó, para esclarecer de uma vez, eu não leio mão. Eu sou cigano, mas ainda não esse tipo de cigano, ainda não cheguei nesse patamar, ainda falta muito trabalho para chegar lá. Mas ó, quando se trata de luta, quando se trata de combate dentro do ringue ou dentro do octógono, eu tenho as minhas previsões do futuro aí, hein? E elas normalmente são boas e são assertivas. Essa semana a gente tem mais uma grande luta chegando aí no próximo sábado, dia 20 de julho. Vai ser Jake Paul, o youtuber, lutador, contra o duríssimo Mike Perry, campeão aí do boxing bare knuckle, cara que vem mandando ver aí no bare knuckle. Ele é campeão no boxing bare knuckle, eu sou campeão no MMA bare knuckle. E obviamente a categoria é diferente também. Ele lá é no médio, peso médio, e eu aqui, peso pesado. Mas então, essa luta que caiu no colo, vamos dizer, do Mike Perry. Por quê? Porque o Jake Paul estava já assinado, já escalado, tudo pronto para lutar contra o Mike Tyson. Uma luta que vinha dando o que falar, todo mundo estava super empolgado, esperando para ver o Mike Tyson de volta em ação. O Mike Tyson, há quanto tempo que o Mike Tyson não luta? Muito tempo, né? Então, aliás, ele até fez uma luta com o Roy Jones Jr., foi uma luta meio que de apresentação, não teve vencedor, foi empate. Foi uma luta boa, foi interessante de ver o Mike Tyson de novo. Mas agora ele ia lutar, aliás, vai até, né? Contra um menino de 27 anos. E o Mike Tyson tá com 58 anos agora. Essa luta que tava para acontecer. Mas, infelizmente, o Mike Tyson, em uma viagem que ele foi, já que tá aqui de Miami para Los Angeles, acabou passando mal dentro do avião, chegou lá, foi, né, atendido pelo médico dele, e o médico dele recomendou que ele saísse da luta, né, que ele não continuasse treinando daquela forma e tudo mais, esperasse recuperar, para daí sim voltar aos treinamentos. Então a luta foi cancelada, ou pelo menos adiada, para novembro, dia 15 de novembro. Só que é o seguinte, o Jake Paul poderia esperar para essa luta acontecer, o que seria até uma atitude ok, né, normal, de esperar a luta acontecer, até porque essa luta é uma luta gigantesca, de muito dinheiro envolvido, Mike Tyson envolvido, contra um Jake Paul, né, um cara que vem superando todas as expectativas de que foram colocadas sobre ele ali, até porque, né, a galera não esperava que ele fosse se dar bem na luta, e o cara tá mandando bem demais no boxe. Então essa luta Mike Tyson e Jake Paul é uma luta que chama muita atenção, muito dinheiro envolvido e tudo mais, é uma coisa boa, tanto pro Jake Paul, tanto quanto pro Mike Tyson. O Jake Paul poderia simplesmente esperar pela luta, mas como ele tava treinando, tava preparado, ele intimou o Mike Perry pra fazer esse combate com ele no dia 20 de julho, que é no próximo sábado agora. Ao invés de esperar a luta, ele assumiu o risco e chamou o Mike Perry para lutar. E o Mike Perry, que é duríssimo. E eu digo risco porque é o seguinte, se o Jake Paul perder, acabou, não vai ter sentido mais lutar com o Mike Tyson, não é verdade? Então ele tá correndo um risco enorme, lutando contra um cara tão duro quanto o Mike Perry. Eu vejo que o Jake Paul é o melhor boxeador do que o Mike Perry. Ele tem uma linha mais refinada do que o Mike Perry no boxe. O Mike Perry é um brawler, que eles chamam aqui, aquele brigador, sabe? Cara duro, que até ele comenta que ele gosta de tomar soco na cara e tudo mais, né? Assim, principalmente no início da luta. E a gente vê que faz sentido, porque nas lutas aí do bare knuckle dele, ele toma bastante porrada, mas continua avançando, continua buscando e vence as lutas. Ele tá com 5 vitórias e 0 derrotas aí no bare knuckle. Então o cara tá mandando bem demais. E é um cara duro, como eu falei. O Jake Paul não escolheu uma luta fácil. Ele escolheu um cara duro que vai dar trabalho pra ele. Até porque o Mike Perry avança o tempo todo. Como eu falei, o Jake Paul tem uma linha de boxe, na minha opinião, obviamente, sem desconsiderar nada do Mike Perry. Ele tem uma linha de boxe mais refinada. Nesse sentido, eu vejo ele levando uma vantagem. Até porque esses caras que buscam demais a luta, como é a questão do Mike Perry, avançam o tempo todo, são agressivos, buscam o tempo todo. Muitas vezes, contra um cara que sabe boxear, que tem uma linha de boxe bom, ele acaba cometendo erros. E esses erros acabam expondo ele para golpes aí que o adversário acaba conectando de uma forma bastante forte. Porque você bem posicionado faz o teu golpe, dobra a força do teu golpe. O boxe não é só sair lá jogando socos para tudo quanto é lado. Na minha opinião, 60% do boxe é posicionamento. Tá nas pernas.
que é você andar bem, você se posicionar e buscar ângulos para conectar melhor os teus golpes, fazer os teus golpes mais fortes. O Jake Paul tem essa linha de buscar ângulos, de se posicionar de uma forma melhor. O Mike Perry busca a luta de qualquer jeito. É um brigador mesmo, né? Vai avançar, vai buscar a luta. É uma forma interessante de lutar, que chama bastante atenção, mas que acaba, sabe, contra um cara que sabe boxear, acaba não sendo muito eficaz, acaba sendo não muito inteligente de lutar, talvez. É o jeito que eu colocaria. Mas, obviamente, que esse é o estilo do Mike Perry, é o jeito que ele luta, é o jeito que ele sabe lutar, é o jeito que ele tem vencido as lutas dele. Então é isso que ele vai buscar para cima do Jake Paul. Eu vejo o Jake Paul movimentando, conectando bons golpes, colocando a mão dura ali no Mike Perry, da mesma forma o Mike Perry nele. O pessoal tem falado bastante também sobre a altura dos dois, né? Que o Jake Paul é muito maior. Muito maior, mais ou menos, né? O Jake Paul tem 1,85 de altura, o Mike Perry tem 1,78. Então a diferença nem é tão grande assim, até porque o Mike Perry, lá do Bare Knuckle, ele já lutou contra o Luke Rockhold, que é um cara de 1,91 m de altura, muito maior do que ele. E adivinha, ele ganhou! Ele ganhou a luta. Até no início da luta, o Rockhold conecta um golpe forte na cabeça dele. Ele sente o golpe, mas se recupera, volta pra luta, e no segundo round ele conecta bons golpes ali no Rockhold, abre um corte enorme na boca do Rockhold, ele se encosta nas cordas e chama o árbitro e pede pra parar. Ou seja, o Mike Perry venceu a luta por nocaute técnico contra um cara de 1,91 m de altura. Entendeu? Então, quanta diferença vai fazer esse tamanho esse 1,85 m do Jake Paul na luta? Não vai fazer muita diferença. E até o peso que eles estão combinados é no peso cruzador do boxe, que é até 200 libras. É 90 quilos e 800, 90 quilos e 700 por aí. E essa luta vai ser assim, o Mike Perry, ele já lutou até de 70 quilos, até no peso leve no UFC. Até 2015 ele lutava com 70 quilos. Depois de 2015 até 2021 ele lutou no peso meio médio, que era 77, até 77 quilos. E de 2021 em diante, até ele sair do UFC e tudo mais, ele lutava no peso médio. E aí ele continuou, ele seguiu nessa linha do peso médio. Hoje ele luta boxe também. Aí a última luta dele ele estava pesando 86 quilos. Mas essa vai ser a primeira vez que ele vai pesar 90 quilos, quase 91 quilos, para lutar contra o Jake Paul, o cara maior que ele. E ele disse que não tem desvantagem nenhuma nisso, até porque ele é um pouco mais baixo, mas ele vai ser mais rápido e ele é muito mais agressivo, muito mais duro do que o Jake Paul. O que, né, traz um clima assim de empolgação boa, até dar algum crédito aí para ele talvez vencer a luta. Mas vai ser um combate duro para ele, né? Até porque, considerando mais a linha do boxe mesmo. Considerando porque o Jake Paul tem uma linha mais refinada de boxe. Na minha opinião, vai ser uma luta dura para ele vencer. Eu acho que o Jake Paul leva essa. Agora, o Jake Paul, obviamente, como eu falei, da luta do Mike Tyson, ele tá correndo esse risco. Se ele perder aí pro Mike Perry, né, a luta do Mike Tyson não faz mais sentido de acontecer. Então, isso é uma coisa que chama atenção no Jake Paul, na confiança dele. Eu acho que lutador é feito de confiança. Aliás, tudo, não só lutador. Qualquer situação na sua vida, se você realmente acredita que aquilo é possível e trabalha para isso, se esforça para fazer a coisa acontecer, tudo é possível. Inclusive, o Jake Paul diz que vai se tornar campeão do mundo de boxe. Para se tornar campeão do mundo de boxe, você tem que lutar contra o atual campeão do mundo de boxe. Ou seja, o cara quer surpreender ainda mais aí no futuro, toda essa crítica em cima dele e tudo mais. Porque hoje a galera ainda tende a desconsiderar muito ele, a tratar ele não como um lutador, mas sim como um youtuber. A maior parte da galera faz isso ainda. Eu parei de fazer isso. Aliás, eu até fazia no início, achava que não ia durar muito, tudo mais, mas depois da luta dele em 2022 contra o Anderson, eu vi que o cara era de verdade e tava mandando muito bem. Então vamos ver aí. Eu não sei qual que é a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa luta. Eu acho uma luta empolgante. Vou estar assistindo com certeza. Não esqueçam, obviamente, de ativar o sininho aí e conferir se vocês estão inscritos já no canal, porque a gente segue daquele jeito, dando os nossos pitacos aí sobre essas lutas.